Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Que essa nosso grupo, que esse nosso estudo seja sempre um grupo de estudo, ao mesmo tempo que transcenda o estudo, que é fundamental, que é muito importante, mas que transcenda complementando, porque o conhecimento e o autoconhecimento só fazem sentido se resultarem na prática do bem. De que adianta você seguir um guru, estudar uma doutrina, se isso não te fizer um cônjuge melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um cidadão melhor, não é? Perante o meio ambiente, a cultura, a política, tudo. Conhece a árvore pelos seus frutos. É uma imagem muito bonita porque, afinal de contas, toda planta dá flores lindíssimas, perfumadas, dá folhas brilhantes, vigorosas. Mas a grande consequência, a grande medida de uma árvore é pelos seus frutos. E nós precisamos dar frutos. Não nos iludamos com as folhas nem com as flores, não é? Assim seja. São inúmeros os relatos espirituais de religiosos que após a morte arvoram, alegam, lembram suas práticas rituais, seu cumprimento de obrigações religiosas, para justificar a busca por espaços privilegiados após a morte. Os amigos espirituais contam mesmo que há um hospício, um manicômio voltado para religiosos após a morte. De tão comum que é a pretensão, a arrogância do religioso após a morte. Ele arroga direitos de Deus por ter cumprido com obrigações dos sacerdotes. Ele pretende privilégios nos céus por haver obedecido a prioridades da terra, da vaidade, do dinheiro, da política, essas prioridades tão fortes das religiões, por mais paradoxal que seja. Há poucas instituições mais materialistas do que as chamadas espirituais. É um paradoxo triste. O que podemos pensar, que podemos esperar do aluno que repudia as lições, do doente que cospe os remédios, não é? Que assim não sejamos nós. Não nos iludamos com as instituições e suas hierarquias, suas obrigações, seus ritos. Definitivamente, o que nos favorece são os frutos, e os grandes frutos, claramente solicitados, não pelos ditos cristãos, mas pelo Cristo, é a prática do amor. É fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Está aí o grande critério
para avaliarmos nossas vidas, cada ato, cada decisão. Muito bom, que assim seja sempre. Hoje vamos trabalhar uma questão nesse nosso livro, O Consolador, Chico e Emmanuel, uma questão que angustia muito, não apenas o estudante espiritual, mas todas as pessoas. Quando chega na idade adulta, quanto mais na idade madura, todos nós já passamos por falecimentos. Talvez os primeiros tenham sido de animais de estimação, mas certamente perdemos avós, pais, mães, tios, até essa altura da vida. E diante desses afetos, o que pensamos? O que nos angustia? Claro, saber o que posso fazer, que postura eu devo adotar frente à distância, frente à saudade. O espiritualista não sente a distância, não tem saudade. Como assim? A saudade é um patrimônio da alma, é um certificado de vida bem vivida. Que dizer de alguém que tem um pai, uma mãe e não tem saudade? Um irmão, um cônjuge, um filho. Não é? Não tenhamos vergonha de ter saudade, não tenhamos vergonha de amar. É próprio do amar sentir falta. Agora, como é essa saudade? Como é esse sentir falta? Para onde podemos direcionar a nossa tristeza pela falta, pela saudade? Quando lembrarmos de um ente querido, o que podemos fazer? Essa é a pergunta de hoje. Vamos lá? É a questão 330, que foi elaborada e trazida a Emmanuel nos seguintes termos: somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem amado que a antecedeu na jornada do túmulo. Um ente querido que faleceu, o que podemos fazer além da prece por ele? A resposta vem assim: a oração coopera eficazmente em favor do que partiu, da pessoa doente que partiu. Muitas vezes, com o espírito emaranhado nas redes das ilusões, na rede das ilusões da existência material. A verdade é que uma grande quantidade de pessoas, e portanto dos nossos afetos também, morre, passa a pátria espiritual, ainda embebidos das ilusões da matéria. Alguns achando mesmo que a vida acaba no túmulo e se vendo surpreendidos, chocados, perdidos pela constatação da continuidade. Há muito tempo que se fala das almas penadas, errantes, que ficam vagando em lugares e junto a pessoas de sua predileção, perdidas por não serem ouvidas, por não serem atendidas, por serem desconsideradas. O que podemos fazer por nossos amores? Vejamos o que diz Emmanuel. A oração coopera eficazmente em favor do que partiu
especialmente se partiu muito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo, que ficou no mundo pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, Emmanuel lembra-nos todos, por mais óbvio que seja, que todos nós vamos morrer, não é? Para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma liberta pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre sua nova realidade, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento da vigília comum. Então, o que diz aqui Emmanuel? Que sim, a prece é extremamente importante, mas, além dela, durante o sono, se temos realmente um desejo sincero, vigoroso, de ajudar, de apoiar, de orientar de alguma forma o nosso afeto que faleceu, é muito comum que ocorram encontros, ainda que muitas vezes a pessoa não se lembre do que aconteceu. A propósito, esse desprendimento durante o sono é uma ferramenta muito útil de serviço, chamada em algumas correntes de viagem astral, viagem espiritual, desprendimento durante o sono, projeção espiritual, no espiritismo chamado de desdobramento. O nome pouco importa, ao contrário, a multiplicidade dos nomes atesta a veracidade. Lembremos aqui que Kardec usava como critério para avaliar as múltiplas mensagens que recebia no mundo todo, mensagens de espíritos, ele aferia a concordância dos espíritos sobre determinados temas para avaliar a veracidade das revelações. Com alguma similaridade, podemos dizer que se a mediunidade, se os dons espirituais em geral, e particularmente, como estamos tratando aqui, a viagem astral, a viagem espiritual, o desdobramento, a projeção espiritual, se são conhecidas em tantos ambientes diferentes, com tantas orientações e doutrinas e filosofias diversas, é um sinal muito forte de que o fenômeno existe e está à nossa disposição, pode ser alcançado. E, na verdade, é alcançado por praticamente todos, apenas com o caráter que Emmanuel colocou aqui, da inconsciência, porque a maioria das pessoas que vive isso não lembra do fato vivenciado. Então,
não apenas para poder auxiliar os entes queridos falecidos, mas para servir outras almas necessitadas. É interessante estudar a projeção astral, o desdobramento. Saber dos sintomas, dos sinais, não se apavorar, porque o medo, o pavor, que muitos sentem ao olhar seu corpo deitado na cama, ao sentir uma imobilidade, que é a chamada paralisia do sono, ao sentir o seu corpo ou determinadas partes do seu corpo incharem, faz com que a alma, o espírito, instintivamente volte para o corpo, já que, é claro, dele não está desligado. O desligamento definitivo ocorre unicamente através da morte. Há um chamado fio de prata, como é apontado na literatura, uma reunião dos laços que unem o corpo material ao corpo espiritual, que com a distância eles se unem, formando um fio mais visível, mais grosso, mais forte, e que, tiremos já de cara um mito que amedronta muitas pessoas, não pode ser rompido por inimigos, por situações, por alguém que acordar você durante o sono, por algo que acontecer. Não é assim que funciona. Então, os interessados podem e devem estudar o tema, mas aqueles que não têm esse desprendimento, esse hábito, esse domínio sobre esse dom espiritual, e que desejam ter contato com eles, podem fazer pedidos ao seu espírito protetor. Mas é importante que esses pedidos sejam feitos em paz de espírito, focados unicamente no afeto. Um pedido desesperado é quase certo que não pode ser atendido. Um pedido em revolta, em depressão, faria mal para o ente falecido. Este contato só pode ser permitido se garantido o benefício tanto para o que partiu quanto para o que ficou. Faça, portanto, a sua parte em avançar na aceitação, na paz, no foco, no amor vivido. Não foque na perda do corpo, mas nas conquistas do espírito que houve entre você e seu ente querido durante a vida. Essa alegria, essa felicidade, esse amor entre vocês vai ser a grande ferramenta de habilitação, o grande passaporte que lhe franqueará a viagem astral. Voltando ao tema da própria pergunta e da própria resposta de Emmanuel, cabe também entender o mecanismo da oração. Oração não vale apenas pelas palavras colocadas. Aliás, as palavras colocadas pela própria repetição, pela repetição automática de quem decorou uma oração, nem poderá ser considerada oração. Quem fizer, a cultura religiosa também aponta para a quantidade, quem fizer 50, 100, 200 Pai Nossos, ou Aves Marias, ou Ave Marias, e
aquilo não tocar o seu coração, não for a expressão de um afeto e de uma fé sinceras e equilibradas, como já dissemos, não tornará possível o benefício, a ajuda, a emissão de luz ao ente falecido. Tenhamos essa certeza da oração e da viagem espiritual. Se você perdeu um bebê, o trabalho voluntário em lugares onde haja bebês, inclusive a habilitação para adoção, pode ser uma sublimação da sua tristeza e da sua depressão. Não jamais uma substituição, isso não. Mas uma canalização, um direcionamento, uma sublimação dessa energia que retida faria mal aos seres de ambos os planos. Então, se você vai fazer um trabalho voluntário com crianças, destine no seu coração a alegria que é produzida, a gratidão que é produzida naquele trabalho ao seu ente querido. Se se trata de uma pessoa idosa, você pode fazer o mesmo num asilo. Um trabalho voluntário no asilo também gerará alegria, gratidão, sensação de utilidade, e essa ótima energia pode e deve ser ofertada ao nosso ente querido. E assim por diante. Essa, às vezes, muitas vezes, oração da ação prática é mais vigorosa, mais forte, mais efetiva, mais eficaz do que muitas orações apenas de palavras. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma desprendida poderá gozar de relativa liberdade, lembrem-se do fio de prata que nós situamos aqui, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre sua nova realidade, sem que a memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Fazemos isso e nem lembramos. E Emmanuel termina com uma frase: daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. Somente o amor é a ponte que atravessa o abismo da morte. Lembre-se disso. Concentre-se no amor, nas suas orações, nos seus pedidos de viagens espirituais, de contatos durante o sono, e você certamente fará um bem mútuo para ambos os lados, para ambos os seres, favorecendo demais a continuidade da vida para quem foi embora, para quem foi para o plano espiritual e para você mesmo. Porque para ambos a vida continua. Ninguém foi criado por Deus para ter apenas um amor, mas para espalhar esse amor para o máximo de pessoas possível,
com a maior profundidade possível. Use, portanto, a sua experiência de um amor profundo para balizar outras experiências, para espalhar mais amor. E essa oração fará muito bem a quem partiu e a quem ficou. Muito bom. Igor Galvão disse que aprendeu o rosário no centro de Umbanda. Qual é a boa oração? A boa oração é a que toca o seu coração. Se essa tocou, é essa que você deve usar. Adelaide Dias, dando seu boa noite. Igor falou: eu faço o rosário para santas almas. Peço sempre pelos meus e por aqueles que precisam. Sua aula é o que meu coração buscava hoje. Vou enviar para minha esposa. Muito bem, é isso mesmo. Igor, lembre-se muito bem desses dois mecanismos. Converse com o seu anjo de guarda como um grande amigo, como um grande amor que ele é. E no momento oportuno, que o seu coração estiver em paz, e no momento que for oportuno também para o seu ente querido, um bom, saboroso e amoroso encontro pode acontecer. Muito bem. Emir Cajazeira pedindo vibrações para a saúde da nossa amiga Mônica Silva. Vibrações que nós emitimos e estendemos para todos os outros doentes da Terra que estão nos hospitais ou não. Ficamos muito felizes pela presença de todos. Tomara que essa aula possa ajudar os seus corações e, assim sendo, que vocês tenham a iniciativa de compartilhar, porque mais pessoas podem receber dela orientações preciosas. Fico muito feliz pela presença de todos, pela permanência do nosso grupo, que todos nós encarnados e todos os desencarnados que estão em nossos corações recebam o transbordamento da luz produzida no dia de hoje. Um grande abraço, paz e luz, até a próxima.